Olá, está começando mais um TV Câmara do Recife Online. E a Câmara divulgou a data e outras informações do edital para o concurso público que vai criar 78 vagas no Legislativo Municipal. Veja os detalhes. A coletiva ocorreu no plenarinho da Câmara. O presidente Vicente André Gomes, o primeiro secretário da Casa, Augusto Carreras, o presidente da comissão do concurso, Isael Nóbrega, e o representante da Fundação Getúlio Vargas, Fernando Félix, prestaram esclarecimentos aos jornalistas sobre a realização do concurso público. Essa casa faz lei e, principalmente, por essa casa ser uma casa legislativa, é preciso que nós tenhamos a segurança que os projetos são constitucionais, que têm uma finalidade de um apoio jurídico. Essa casa não pode errar. Essas vagas vão atingir para a categoria de gabinetes? Não, de forma nenhuma. Esse concurso é de apoio legislativo. Os gabinetes, eles funcionam e vão continuar funcionando do jeito que funciona, tá certo? Não há uma discussão de gabinete, e sim de apoio legislativo. Este é o grande objetivo desta casa. O concurso preencherá 78 vagas na administração do Legislativo Municipal. Serão 36 vagas para cargos de nível superior e 42 vagas para cargos de nível médio. As inscrições acontecem de 14 de julho a 6 de agosto. A taxa para inscrição é de R$ 90 para nível superior e R$ 80 para nível médio. O edital do concurso será publicado no Diário Oficial do dia 5 de julho. E a prova será realizada no dia 28 de setembro. Nós pretendemos, antes de dezembro, tá certo? Fazer a convocação para que os escolhidos do concurso possam ocupar suas vagas. A realização do concurso não trará custos para a casa, como explica o secretário Augusto Carreras. O concurso vai trazer algum impacto para a Câmara, algum gasto? Não, nenhum, em absoluto. Inclusive pode trazer até algum recurso que possa ser investido no treinamento desses servidores. Haja vista que todo o processo de contratação com a Fundação Getúlio Vargas se deu com relação às inscrições daqueles que vão disputar esse certame. Portanto, o risco é da Fundação Getúlio Vargas com relação aos inscritos. A Câmara vai receber apenas um percentual dessas inscrições e, portanto, não terá custo nenhum com a realização tanto dessa parte de planejamento, de edital, de publicações, de publicidade, e divulgação desses resultados. Tudo será a cargo da Fundação Getúlio Vargas. A Fundação Getúlio Vargas foi escolhida para ser a organizadora devido à credibilidade que possui nos 70 anos de história. Há uma transparência muito grande no processo, de modo que a sociedade pode acompanhar o passo a passo. O exemplo disso é os canais que eu divulguei com você, o 0800 e o canal e-mail, além dos demais canais que vão ser utilizados a partir do dia 5. E o segundo é a equanimidade, que é a possibilidade de qualquer cidadão brasileiro que se enquadre nos requisitos que são colocados para o concurso, eles têm o direito de participar, ele ou ela, né? Então, a expectativa nossa é que a cada promoção nova, por exemplo, os concursos da OAB, que são todos organizados pela Fundação Getúlio Vargas, você tem uma quantidade maior de participantes e um nível também de qualificação melhor. Então se espera o mesmo para a Câmara, que há muito tempo não realiza um concurso público, né? Quem tiver dúvidas poderá entrar em contato através dos canais de comunicação disponibilizados pela Fundação Getúlio Vargas. O telefone 0800 28 34 628 e o e-mail concurso câmara-do-recife@fgv.br. Para outras informações sobre o concurso público da Câmara, acesse recife.pe.leg.br. E no plenário, Michele Collins criticou a decisão do Ministério Público de Pernambuco a favor do fechamento do mini zoológico localizado no Parque 13 de Maio. Ela considera a medida equivocada. Estou encaminhando um ofício ao Ministério Público de Pernambuco, especificamente para o Dr. Ricardo Coelho, responsável pelo caso, para que reconsidere ao IBAMA, para que realize uma vistoria no local e, caso seja necessária, proponha uma readequação do local e conceda o respectivo licenciamento ambiental, bem como solicitarei o empenho da Empresa de Manutenção e Limpeza Urbana, a Enlurb, à Prefeitura do Recife, para que unam esforços no sentido de evitar o fechamento
do zoológico. Portanto, é importante que o espaço continue funcionando, considerando seu papel em prol da educação ambiental. Expõe os animais ao público de modo compatível em uma área caracterizada pela abundante presença de vegetação, apesar de estar situado na área urbana. O Parque 13 de Maio, com o seu zoológico, vem gratuitamente proporcionando lazer e recreação à cidade do Recife. Então, eu gostaria de fazer um apelo para que esta casa pudesse também, os vereadores aqui, a população de modo geral, tomar conhecimento de que está havendo um movimento dentro do Parque 13 de Maio. Já são milhares de assinaturas que estão sendo recolhidas para que esses animais continuem no Parque 13 de Maio. Já foram feitas diversas inspeções e foi constatado que, tecnicamente, os animais têm total condição de continuar vivendo no Parque 13 de Maio. Então, eu gostaria de fazer esse apelo também aos meus pares, para que pudéssemos unidos em prol a esta causa, e um apelo também ao procurador do Ministério Público para que reveja essa lei e veja que ela não se aplica ao Parque 13 de Maio. Gostaria também de pedir à Prefeitura do Recife que pudesse estar, junto com os funcionários que já estão ali, trabalhando, colhendo essas assinaturas, trabalhando para que o Parque 13 de Maio, o zoológico do Parque 13 de Maio, seja mantido para o bem da nossa cultura, do lazer gratuito na cidade do Recife. A estrutura do Recife para receber os turistas durante os Jogos da Copa do Mundo foi tema do pronunciamento do vereador André Regis. Nós tivemos aqui uma oportunidade de ouro, vamos colocar assim, de projetar o Recife para o mundo e perdemos essa oportunidade. Perdemos essa oportunidade por falta de planejamento adequado, por falta da execução das obras de infraestrutura que poderiam fazer com que a cidade não passasse o vexame de, durante uma partida de futebol, ninguém conseguir chegar no tempo previsto, no tempo certo, na Arena Pernambuco, em São Lourenço da Mata. Esse informe que eu trago à tribuna é para que a gente aprenda que, a partir desta perda da oportunidade, a gente possa refletir sobre o porvir. Como é que nós poderemos transformar o Recife novamente numa cidade atrativa a grandes empreendimentos esportivos, culturais. Perdemos a oportunidade. O saldo, embora nós tenhamos um saldo aqui que, de ponto de vista, se positivo ou negativo, teremos que ainda estudar, porque não dá para fazer esse cálculo no exato momento, porque nós iremos levar várias gerações, inclusive, para pagamento da arena que nós construímos para sediar esses jogos. Então, o que nós temos que olhar é para frente dizendo, olha, a cidade, lamentavelmente, perdeu uma excelente oportunidade. Trouxemos menos turistas do que deveríamos. Os turistas que aqui estiveram não tinham onde exercer a sua função enquanto turista de promoção do turismo, do lazer. Então, menos recursos ficaram na cidade, os turistas passaram menos tempo, menos seleções quiseram estabelecer o Recife como sede. Isso foi um enorme prejuízo econômico. Do que nós projetamos há 7 anos e do que nós efetivamos hoje, muito pouco ficou em termos de saldo, e a conta que pegaremos será ainda uma conta futura. O vereador Luiz Eustáquio comentou sobre a reunião das comissões de Legislação e Justiça e de Finanças e Orçamento com representantes dos servidores. Esse é um tema que vai ser discutido logo mais com os trabalhadores, mas antecipo que nessa discussão, o vereador Antônio Luiz Neto, como sindicalista e como ex-dirigente da Central Única dos Trabalhadores, eu sempre tive nessa casa uma postura de estar ao lado dos trabalhadores. Sempre foi essa a minha postura, independente de governo, porque quando foi o governo do PT, e eu sei que o vereador lembra, quando foi o governo, quando a gente tinha que votar aqui uma matéria
que era uma matéria contrária aos trabalhadores engenheiros naquela época, trabalhadores da categoria do meu nobre amigo Jurandir Liberal, vereador desta casa e representante dos engenheiros nessa casa, sendo João Paulo, naquela época, prefeito da cidade do Recife, queria que nós votássemos numa posição adversa dos trabalhadores, e nós tivemos uma posição, porque nós sempre tivemos um lado nessa... Vereador Raul Jungmann, sempre tivemos um lado. Eu entrei na política pelas mãos dos trabalhadores. Cheguei aqui nesta casa pelas mãos dos trabalhadores. Então, a minha posição sempre foi e sempre será, enquanto eu estiver como parlamentar, votando ao lado dos trabalhadores. Vou procurar todos os consensos. Procurar os consensos, procurar negociar, procurar... E foi isso que fiquei ontem aqui, até mais de 8 da noite, tentando. Não chegou, e a nossa posição, não só a minha posição, mas a posição do Partido dos Trabalhadores, é a posição partidária, é trabalhar, é estar junto com os trabalhadores. Essa é a posição que nós vamos ter nessa casa, nesta tarde, e que é uma posição que nós sempre tivemos. Mais uma vez, o maior debate da reunião plenária na Câmara foi sobre o projeto do Executivo com o reajuste salarial dos servidores municipais. A matéria já havia sido aprovada para tramitar sem regime de urgência. Mas ontem o líder do governo voltou a fazer a solicitação de dispensa de prazo do projeto. Segundo Gilberto Alves, a votação da dispensa de prazo foi prejudicada na reunião plenária da segunda-feira. Em virtude de ter sido prejudicada a votação de ontem, eu gostaria que Vossa Excelência consultasse os líderes partidários acerca da dispensa de prazo do projeto 20, de autoria do Poder Executivo. Mas para o líder da oposição, o vereador Raul Jungmann, os prazos de divulgação da ordem do dia não foram observados e, portanto, não poderia haver votação. Artigo 309, parágrafo único, in verbis. Após 3 horas, no mínimo, antes do início da reunião plenária, o presidente determinará a distribuição em todos os gabinetes dos vereadores de cópia do resumo da ordem do dia. Senhor presidente, eu tenho aqui um print do SAPL, que foi retirado, e Vossa Excelência pode constatar isso, aproximadamente às 14 horas e 56 minutos. Portanto, 4 minutos antes de começar essa sessão. E não estava disponível a ordem do dia. Tampouco a ordem do dia, como determina o regimento, foi distribuída nos gabinetes dos vereadores. Portanto, regimentalmente, não há ordem do dia. Não havendo ordem do dia, essa casa não poderá votar qualquer questão. O primeiro secretário da Casa, vereador Augusto Carreiras, destacou que a reunião ordinária seria realizada com atas e expedientes, mesmo sem ordem do dia. Eu acho que nós estamos confundindo aí 2 assuntos. O primeiro é a questão de ordem suscitada pelo líder do governo, vereador Gilberto Alves. Ela pode ser suscitada em qualquer momento, até porque nós, embora se a alegação do vereador Raul Jungmann proceder, não impede, porque nós estamos realizando uma sessão. Se não tiver ordem do dia, mesmo não tendo ordem do dia, a sessão legislativa ela está sendo realizada. Foi feita a leitura da ata, foi aprovada a ata, inclusive, foi votada a ata, consequentemente, dando seguimento, foi feito o pequeno expediente. Então, é uma questão levantada pelo vereador de ser colocada uma discussão que ele está vindo agora com um requerimento verbal, que se peça a colocação em votação. Então, não obrigatoriamente exige que seja sendo realizada uma ordem do dia. Exige que esteja sendo realizada uma sessão ordinária. Não é para isso que ele está formulando o requerimento. Entendo que são 2 coisas diferentes. E, para colaborar com esse entendimento, eu já vou entrar na segunda questão, que é a questão de ordem do dia. Por exemplo, o vereador levanta, e aí com muita propriedade, inclusive demonstrando num printer que retirou, que não havia publicação da ordem do dia. Uma falha que me foi dita aqui pelo Departamento Legislativo, porque estava aguardando os pareceres de alguns projetos para poder disponibilizar e colocar na ordem do dia. Houve um atraso. Um atraso que eu não vejo, aí não é questão legal, mas eu não vejo como prejudicar uma sessão. Mas, como eu disse que ia me posicionar com relação a isso,
A mesa, e principalmente o presidente da casa, Vossa Excelência, pode a qualquer momento pegar a pauta e colocar como extra pauta. Não há dificuldade. A qualquer momento nós podemos ter uma ordem do dia advinda de uma extra pauta. O presidente pode pegar toda a matéria constante da ordem do dia e colocar como extra pauta, né, e assim sendo dar continuidade à sessão. Por isso eu vejo como prejudicada a questão de ordem levantada por esses dois aspectos, senhor presidente. A gente está falando de coisas diferentes. Eu acho que a questão de ordem suscitada pelo vereador Gilberto Alves, ela cabe em qualquer momento da sessão. Não precisa estar efetivamente se discutindo a ordem do dia. Até para poder explicitar isso, que não poderia haver votação, houve votação, inclusive, da aprovação da ata. Não é que é a primeira coisa que é feita na sessão. Então, se ele tivesse feito, inclusive, o requerimento, não é, logo no início da sessão, podia estar sendo discutido. Não necessariamente precisa estar em ordem do dia. E se quiser levar adiante ainda a matéria, a ordem do dia ela pode ser votada toda extra pauta. Priscila Krause também fez questionamentos. O artigo 69 do nosso regimento, que fala da prejudicabilidade das matérias, logo no seu inciso 1º, ele diz o seguinte: artigo 369. Consideram prejudicadas, inciso 1º, proposições idênticas a outra que já tenha sido aprovada ou rejeitada na mesma sessão legislativa. O senhor sabe, todos os colegas vereadores sabem, que uma sessão legislativa é o intervalo de tempo do semestre, onde você tem as sessões corridas. O que o vereador Gilberto Alves, líder do governo, solicita é exatamente a mesma proposição feita através de um requerimento verbal, como bem disse Vossa Excelência, a esta casa ontem, e que foi derrotada, porque não atingiu o quórum estabelecido no regimento dessa casa, de 3/5 dos líderes presentes. Dessa forma, nós entendemos que não tem como dar continuidade ou aceitar o requerimento do vereador. Como o artigo 92 do regimento remete às obrigações do presidente e diz o seguinte: artigo 92. O presidente é o representante legal da Câmara nas suas relações externas, inclusive em juízo, cabendo-lhe a função diretiva de todas as atividades internas previstas expressamente nesse regimento, competindo-lhe privativamente, inciso 1º, quanto às atividades legislativas, a linha H, declarar prejudicada uma proposição em face de aprovação ou rejeição de outra com o mesmo objetivo. Então, presidente, cabe realmente a Vossa Excelência, por uma competência privativa, não aceitar o requerimento verbal do vereador Gilberto Alves, líder do governo, porque já foi matéria apresentada, prejudicada, dentro da mesma sessão legislativa. Mas o presidente da Câmara, Vicente André Gomes, considerou legítimo o pedido do líder do governo. O regimento fala de proposição. E eu estou falando de uma consulta feita aos líderes dos partidos. Na hora que os líderes dos partidos representarem a vontade da maioria desta casa, não cabe discussão na mesa. Presidente, eu tenho que cumprir a solicitação da casa. Jurandir Liberal fez um apelo ao presidente. Um veto, quando não atinge, deu quórum, não atingiu aquele número suficiente para derrotar o veto, ele fica arquivado. Essa é a prática que foi feita nessa casa. Vossa Excelência, criar essa nova norma hoje aqui da mesa é criar um precedente que não vai ter tamanho daqui para frente. Segundo ponto, a questão toda que é colocada de vistas e como outras questões de regimento, elas são colocadas exatamente para, na dúvida, você utilizar o regimento. Portanto, primeiro, esse projeto de governo, ele não tem parecer, não tem comissão não reunida. Portanto, se for reunir amanhã e chegar aqui para votar, pode não dar quórum, pode a gente ficar falando a noite toda aqui e não ter condição de votar. Tem várias formas de boicotar. Portanto, eu queria dizer ao líder do governo, para o bem da prefeitura que ele defende, do governo, para o bem dos servidores,
retire essa proposição e vamos negociar com os servidores, que é a melhor forma. Carlos Gueiros, Luiz Eustáquio e Antônio Luiz Neto também repercutiram o assunto. Eu não discuto aqui o problema se está na hora, se deve estar, se não está. Eu estou discutindo só o regimento da casa. Eu pertenço a essa casa, se eu não honrá-la e eu não defendê-la, ela passa a não ter nenhum valor. Qualquer ato praticado fora das condições regimentais é nulo de pleno direito, presidente. Eu gostaria que o presidente pudesse encaminhar essa discussão, porque é uma discussão muito séria, do nosso poder, do que realmente o que nós decidimos aqui nessa casa. E o que cabe, porque não dá para a gente estar decidindo aqui com a interpretação, um interpreta de um jeito, um interpreta do outro. Na minha avaliação, caberia, presidente, que a gente pedisse um parecer da Procuradoria dessa casa. Caberia um parecer da Procuradoria dessa casa e não uma decisão, nesse momento, assodada sobre uma posição ou outra. É isso que eu entendo. Que sejam consideradas polêmicas. O que se discute nesse momento aqui não é sequer o mérito das matérias. O que nós estamos discutindo aqui são prazos. O mérito, ao que me parece, tem sido algo muito bem discutido nessa casa, porque o objetivo é único. Tanto o governo quanto a oposição quer o melhor para os servidores, é isso que eu tenho ouvido. Então, o que eu quero colocar para Vossa Excelência é que a decisão desta mesa não pode, nem deve ir de encontro à lei, sob pena de nós estarmos diante de qualquer decisão dessa casa, contrariando a lei, e o regimento tem força de lei, que vá ser considerada amanhã nula de pleno direito. Depois de várias ponderações, o presidente colocou o pedido de dispensa de prazo para ser votado e ele foi aprovado. O projeto de reajuste dos servidores tramita agora em regime de urgência na Câmara. A galeria, que estava repleta de servidores, reagiu ao resultado com gritos e palavras de ordem. O presidente teve que encerrar a reunião. Declaro encerrada a sessão por falta de condições políticas para ser votado o projeto. A Comissão de Meio Ambiente, Transporte e Trânsito da Câmara recebeu a presidente do Instituto Pelópidas Silveira para discutir o projeto do telhado verde, que tramita na casa de José Mariano. O presidente da Comissão de Meio Ambiente da Câmara, vereador Jurandir Liberal, é o relator do projeto de lei do Poder Executivo que torna obrigatória a instalação do telhado verde nas novas edificações no Recife, além da construção de reservatórios para acúmulo da água da chuva. A exigência vale para novos projetos de prédios com mais de 4 andares ou construções não habitacionais com mais de 400 metros quadrados de área coberta. Prédios sem elevador e pequenos comércios estão livres da obrigatoriedade. O projeto está em fase de elaboração do parecer, que deverá ser dado pelo presidente da comissão e relator da matéria, Jurandir Liberal. Ele decidiu convidar a presidente do Instituto Pelópidas Silveira, Eveline Labanca, para esclarecer melhor o projeto do Poder Executivo. O telhado verde é uma camada de vegetação sobre a cobertura das edificações que vai ajudar a diminuir as ilhas de calor e assim melhorar o clima na cidade. Já os reservatórios de águas pluviais poderão contribuir na redução dos alagamentos no Recife. As duas medidas terão algum impacto no custo das obras, admite Eveline Labanca, mas segundo ela, esse aumento será compensado pelos benefícios dessas tecnologias. Na realidade, é uma troca do momento do investimento, né? Existe uma diferença de projeto que não é uma regra que vai incidir nas edificações existentes, então você não vai adaptar algo que já existe, você já vai projetar de acordo com uma norma mais contemporânea, mais sustentável, tanto para a edificação, porque diminui o custo de resfriamento das edificações, você diminui o consumo de energia, como para a cidade, porque você vai ter uma cidade menos quente e com menos impacto das chuvas acumuladas nos momentos que a gente já tem hoje, já sabe quanto isso significa transtorno para a população.
Um esclarecimento maior que foi solicitado em relação à capacidade de absorção do solo do Recife, e aí a gente sugeriu trazer um especialista na área para esclarecer essas dúvidas, porque o objetivo é que todos entendam essa proposta de norma e que ela seja consensuada entre poder público e Câmara de Vereadores, para que seja um benefício para a cidade como um todo. A vereadora Priscila Krause também participou da reunião, que ainda deixou alguns pontos pendentes. Por isso, segundo o Jurandir Liberal, um novo encontro será necessário antes da conclusão do parecer da comissão, o que deve acontecer logo após o recesso, no começo de agosto. Ouvimos a secretária, toda a exposição da secretária, e ficou algumas pendências de ajuste no projeto, que a gente deverá fazer uma nova reunião logo após o recesso, e a partir daí a gente emite o parecer, ajustando o projeto a essas novas medidas que vão ser implementadas. Acredito que no começo de agosto deverá ser votado, e com certeza essa novidade para a cidade do Recife, que será muito importante, essa medida que será adotada com a questão do teto verde. A gente fica por aqui. Tenha um ótimo dia e até mais.